Boa noite, rapaziada. Mais um vídeo aí do o Leão do Mar com o Diogo Carvalho. Algumas questões aqui do Guarani, eu fiz uma breve análise do time, né? O Guarani de Campinas, confronto histórico, Santos e Guarani. Santos foi campeão em cima deles naqueles 2 jogos no Morumbi, né? Neymar deitou nos jogos. O Santos com aquela camisa azul, né? Azul Smurf. E o Santos foi campeão em cima do Guarani. O Guarani é um time histórico, primeiro time, acho que do interior, né, ser campeão brasileiro. Então é um time que tem que ser respeitado, mas que não vive um bom momento. O Guarani este ano teve 2 vitórias apenas no Campeonato Paulista. Uma de 1-0 sobre o Bragantino no Brinco de Ouro da Princesa e ganhou de 3-0 do Ituano, fora de casa. O Ituano, péssima campanha, tá muito mal no Brasileiro, provavelmente deve cair da Série B para a Série C. Tá vindo mal desde o ano passado. E no Paulista também veio mal. Eu fiz algumas citações. Eu tava fazendo uma pauta aqui, uma mini pauta, em relação ao Guarani, né? O Santos ganhou na Vila, né? Esse ano deles. Ganhamos de 2-0, um jogo tranquilo pro Santos. O Guilherme fez um gol, né? Inclusive, acho que foi o primeiro gol do Guilherme com a camisa do Santos. O último jogo do Guarani foi contra a Chapecoense no Brinco de Ouro. Eles, desde os 6 minutos do primeiro tempo, com a mais, não conseguiram virar o jogo, não conseguiram empatar. Fizeram até um sufoco, tiveram volume, mas não tiveram a capacidade. Fizeram um gol no final que teve uma discussão enorme em relação ao VAR, né? Que os bugrinos aí ficaram bem bravos. Mas enfim, assim, o time muito mal. Claudinei Oliveira, aquele que foi técnico do Santos, caiu também. E o time tá um caos. Então assim, o Santos tem tudo para vencer esse jogo segunda-feira com a maior tranquilidade possível. Pelo momento que o Santos está passando, por jogar em casa, por ter assim, mais camisa do que o Guarani. Óbvio que camisa não ganha jogo. Mas assim, por todo o contexto do que está acontecendo atualmente e do que é esse confronto, o Santos tem totais capacidades assim de sair tranquilamente com a vitória. Claro que futebol é futebol. O Guarani pode sair vitorioso, sair com um empate, mas assim, não acho muito difícil, tendo em vista a organização que o Santos tem mostrado nesses últimos jogos, né? Alguns jogadores interessantes são o Guarani, né? Que passaram do Santos. O senhor Camacho, que caiu, né? Ele mesmo, o senhor Vladimir, aquele que tomou 7-1 no Internacional. Não pode ser esquecido nunca, mas acredito que nem vai jogar. O Renier, que vinha muito bem na base, mas aí teve duas lesões, o Santos acabou não continuando com ele. O Guarani contratou. E o Poçante Luan Dias, camisa 10 do Guarani, aquele mesmo, que veio do trio do Água Santa, que o ano passado, quando entrou nos jogos, sentiu demais o peso da camisa. Inclusive naquele jogo Santos e Fluminense no Maracanã, o cara sentiu demais a camisa. Então esse é o time do Guarani. Tem o eterno Bruno Mendes, né, centroavante. Não sei se ele vai começar como titular. Assim, o Guarani é candidatíssimo a cair da Série B para a Série C, por todo o contexto que tá vindo aí, né? Acredito que o Santos tem totais condições de sair com a vitória. O Santos parece que vai vir com algumas mudanças. Estão dizendo que o Pedrinho deva jogar. O Furk ainda não está 100%. Então vão ter que ir de Morelos mesmo. Não vai ter jeito, né? Patrick deve ficar no banco. E o Serginho, que já foi da base do Santos. Inclusive o Neymar até deu boas-vindas para ele. Deve ficar à disposição também. O Santos está precisando de jogadores de frente mesmo para reserva. Que no último jogo contra o Avaí, a gente tinha 2 opções. Tinha o Furk, que era de centroavante, e o Wesley Patati. Então assim, o Santos tem que estar com poucas opções de ataque, né? Eu queria fazer algumas observações que eu estava vendo essa semana. O cara, ele deu uma entrevista, não sei se foi pro Caju. Foi um canal que eu vi aqui no YouTube. Aí perguntaram do Escobar e tal.
e perguntar do Souza, porque o Carille estava nesse último jogo do Sub-20 contra o Fluminense, que o Santos ganhou de 3-1. Aí perguntaram para ele em relação ao lateral esquerdo, ele falou que o lateral esquerdo imediato do Escobar, ou seja, ele está dizendo que o Escobar é titular já. Isso aí já é pacífico na cabeça dele por enquanto, que é o Souza. Aí, o que significa isso? Que agora o Santos tem 4 laterais direitos. A gente tem o Aderlan, a gente tem o JP Sherman, que é o titular absoluto, desculpa, o Rodrigo Ferreira e o Rainer. Ou seja, a contratação do Rainer foi equivocada. O Rodrigo Ferreira também não sei porque que veio. Então assim, o Santos essa parte foi muita falta de convicção. Ou seja, eles não confiavam no JP Sherman, a realidade é essa. Colocaram o menino na fogueira porque não tinha outra opção, só que o menino deu conta do recado. E agora eles ficaram com a dor de cabeça. Só que assim, só que eles estão pagando. Aí são 3 salários, né? De 3 jogadores. Porque 2 atletas vão ter que sair. Alguém vai ter que sair no meio do ano. Agora quem vai sair? Não tem sentido. Vocês têm 4 lateral direito. Gente, isso aí é uma falta de planejamento terrível. Nessa daí, o senhor Marcelo Teixeira, o Léo Bastos, que tá lá, o nosso grande Léo Guerreiro, e o Galo, assim, foram mal nessa daí. Mal. E a do Rainer fizeram um desespero, jogaram um rumor na imprensa lá, que o Vitória tava afim dele e compraram o cara. Então assim, sem convicção nenhuma. Então isso é preocupante, vocês vão ficar com 4 lateral agora, pagando salário para jogador sem necessidade. Até 3 lateral, até lá é aceitável. Até aceito ter 3 laterais. Mas 4 lateral direito? Tudo bem que o Rainer pode jogar na esquerda, mas não entendi. Sinceramente, é meio complicado. Vamos ver o Patrick, né, como que ele vai estar. Parece que na apresentação fisicamente ele estava bem, né? Então, fisicamente. Então acredito que o Santos tá tranquilo, o mesmo time, vai ser o 4-3-3 mesmo, os 2 volantes, o JP Sherman deve continuar, Escobar, a mesma zaga, João Paulo, Juliano, não vai mudar muita coisa não, só a questão do Pedrinho, que parece que vai entrar no lugar do Otero, e eu acredito que seja merecido, que o Pedrinho tem vindo bem desde o jogo lá contra o Bragantino, né? Apesar do Otero ter feito um grande jogo contra o Palmeiras no primeiro jogo, mas o Otero não tem vindo bem. Talvez para a Série B, algumas jogar, o contra-ataque, o Pedrinho seja mais útil, né? Então é isso, gente. Espero que o Peixão aí vença. Tem acho que 95% de favoritismo aí para vencer o Guarani. Por tudo que o Guarani tem passado, por toda a turbulência que o Guarani tem. Entendeu? É um time que tem que ser respeitado, como eu disse no começo do vídeo. Mas é isso. Agora mudando um pouquinho de assunto, falando do Carille aí que tá bombando na internet, a questão do Vasco querer contratar o Carille. O Vasco que tomou de 4-0 do Criciúma no Campeonato Brasileiro da Série A, em pleno São Januário. Os caras estão meio sem convicção lá também, né? Nesse sentido, né? De técnico, né? Porque técnico e contratações, uma loucura, né? Porque, inclusive, essa semana eu tava vendo na internet, a Força Jovem foi até o CT do Vasco e para cobrar os caras, porque os caras estão contratando à torta à direito. E para o Carille, eles estão dizendo que seria um contrato de 3 anos, com 3 vezes a mais o salário que ele ganha no Santos. Esse é o rumor aí que tá rolando. Vendo as entrevistas do Carille, inclusive essa última agora com o Benja, que foi muito boa inclusive, eu acredito que o Carille não vai sair do Santos. Eu acho que ele tá bem entrosado assim na cidade, com o clube, com os jogadores que alguns ele indicou. Inclusive ele fala na entrevista com o Benja que o Gil foi ele que trouxe, o João Schmidt também. Ele que teve a iniciativa de chegar, ligar e tal. Assim. Então assim, ele tem a mão em relação a esse time de 2024 que foi criado.
Então ele cria, é como se você cria o filho, ele criou o filho ali. Eu acho difícil ele simplesmente dispensar sair. E vendo os vídeos dele, parece que o cara ele é um cara de caráter e de palavra. Parece-me. Eu não conheço pessoalmente. Então acredito que ele não vai sair. Pode ser que fim do ano saia, porque o contrato dele é 24. Não sei. Também vi vídeo de alguns jornalistas dizendo que, inclusive, ele pensa em 2025 para ficar no Santos, que é um projeto mais longo, mas o contrato dele é 24, né? Então acho que o Carille fica. Ele tá muito bem entrosado, o Santos tá muito bem. E ir para um Vasco que tá bem bagunçado. Muita contratação, desordenada, pressão. Não sei, não acho que não é só questão da grana. Tem a questão também de estrutural em relação ao projeto. Eu acho que o projeto que o Marcelo Teixeira passou para ele parece-me que é um projeto mais seguro no sentido de longevidade. Eu acho que ele no Santos ele tem uma chance de ficar mais tempo. É o que eu acho. Pode sair um dia? Pode, a gente não sabe porque futebol é cítrico e o cara pode mudar de ideia. Mas é que aquele Jorge Nicola, ele até falou há um tempo, hoje inclusive, que teria conversas do Vasco com o Pitombeira, que é o empresário dele, né? Mas conversas são normais no futebol e isso acontece. Eu acredito que não sai. Se sair, o Santos vai ter que procurar outro técnico e acabou. Ninguém é maior do que o Santos. A realidade é essa. Espero que o Carille continue. Gosto muito do Carille. Eu acho que o Carille, ele, desde a primeira vez que ele veio, assim, eu sempre tive a sensação que ele vai ganhar alguma coisa grande no Santos, vai ter alguma coisa muito grande relacionada ao Carille no Santos. Eu tenho essa sensação, tá? Pela forma que ele trata, pela forma que ele transparece. Então eu acho que se o Santos continuar com ele aí, o Santos vai ter muita felicidade, muita alegria. Acho que ele vai conseguir. Não é o técnico, não é o Pepe Guardiola, não é uma sumidade igual foi o Luxemburgo, né? E na década de 90, por exemplo. Não é isso. Mas ele é um técnico seguro. Ele é um técnico que os jogadores falam. Que fala, é olho no olho. Não é aquele técnico mimimi. Não é mala. É o cara que fala olho no olho. O jogador gosta disso. Então assim, os predicados aí para ser um bom técnico. Claro que eu acredito que ele precisa melhorar a questão tática no sentido de variação. Porque taticamente falando, os times dele são hiper organizados. 2021 ele chegou no Santos com um time totalmente desorganizado defensivamente. Em 6 jogos ele arrumou o time. Entendeu? E agora também. O Santos tem 2 jogos, agora 4 gols e nenhum gol tomado. E vai ser difícil tomar gol. Na Série B, vendo os jogos, porque a parte organizacional de meio campo, de chão é muito boa, e a parte aérea do Santos é muito forte. Te pegando um gancho nessa parte aérea, tava vendo o jogo do Goiás, que ganhou de 3-0 da Ponte, fez só gol aéreo. Dificilmente o Santos toma gols que a Ponte Preta tomou, por exemplo. É muito difícil. Com o Gil e o Joaquim bem postado, acho muito difícil. Então assim, defensivamente ele organiza muito bem. O time do Santos é muito bem organizado, né? Claro que falta um pouquinho a questão do ataque. Acho que trabalhar um pouco mais, não sei, talvez. E a questão da variação tática, que ele só troca se ele tiver segurança. Se ele não tiver segurança, o Carille não troca, não adianta. Ele não é um técnico que muda o time, muda a tática no meio do jogo. O Luxemburgo fazia muito isso. Eu já fui muito estágio o Luxemburgo mudar o time assim, taticamente no jogo. O Carille não faz isso. Ele troca 6 por meia dúzia. Ele é assim. Ó, esses dias trocaram 2 laterais. Ele trocou os 2 laterais, né? Contra o Paysandu. Aí os caras, pô, é difícil o cara fazer isso. Meu, mas ele trocou 2 laterais por lateral. Simplesmente ele trocou elas por elas. É muito seguro nesse ponto. Igual no último jogo. Trocou o Morelos, colocou o Furk. Tirou um outro ponto, botou o Patati. O máximo que ele pode botar ali é um rincão de volante para segurar um pouco. Então assim, ele é dessa forma. E ele vai, onde estiver ganhando e seguro, ele vai ali. Ele não vai mudar o time se o time está ganhando.
Então isso a gente tem que ter. O Santos não vai dar show. Esqueçam isso. Mas, pelo menos é um time competitivo. Difícil de tomar gol. Isso a gente não pode negar. Tá bom? Mas é isso, pessoal. Bom finalzinho de feriado aí. E que o nosso Peixão ganhe segunda-feira. Parece que o horário mudou. Foi para as 9 horas da noite. E siga o canal no Twitter. @EzioLeãoDoMar e aqui no YouTube. Ativa o sininho. Dá o like pra gente. E também siga no canal. Beleza, pessoal? Obrigado. Um abraço.